Tá aí? Tá. Então, gente, olha, na aula passada, a gente falou de uns conceitos básicos de criminologia, né, seletividade do sistema penal, cifra oculta, né, falamos de criminalização primária, criminalização secundária, né, a impossibilidade do sistema penal de solucionar os conflitos. A gente falou também das propostas do Hulsmann, dos 5 estudantes, né, que a gente tem várias formas de lidar com uma situação problemática. Iniciamos um curso do discurso dos saberes criminológicos, né, uma genealogia dos saberes criminológicos. Né, a gente começou pela Inquisição e o sequestro da vítima, né, com a necessidade da soberania, da centralização do poder, né, a questão da disputa dos saberes, do feminino, né, do saber inquisitorial, machista, masculino, né, disputando o saber feminino tradicional. Falamos aí da perseguição das bruxas, né, no Malleus Maleficarum. Falamos depois do surgimento da burguesia, né, uma nova estratificação social, e o mercantilismo, né, as penas de galés, de degredo, a lei dos cercamentos, as casas de raspagens, né, falamos da lei dos pobres, né, no século XVII, XVI. Entramos daí no século XVIII, na Revolução Técnico-Científica, né, falando sobre aí a enciclopédia, o pensamento enciclopédico, que é o início da categorização, é o início da categorização do saber, da especialização do saber. Falamos dos interesses da burguesia no reformismo das penas, né? No humanismo das penas, a necessidade de manter uma linearidade do poder contraposta a um exercício arbitrário do poder pelo soberano, pelo rei, né? Pelo absolutismo, né? Aí falei dos ideais de liberdade e de igualdade, né, a diferença aí dos pensamentos da forma de punir absolutista para a forma de punir burguês, né, do contrato social, né. Falamos aí do princípio da legalidade, da generalidade da aplicação da lei penal, da proporcionalidade entre os delitos e as penas. Falamos também da questão do tempo como valor, né, que a gente só consegue ter uma retribuição na pena privativa de liberdade quando o tempo vira um valor, né, pela mais-valia, né, o surgimento do presídio, do cárcere, junto com a fábrica, os dois nascem basicamente ao mesmo tempo. O cárcere de um lado, a fábrica do outro e uma pracinha no meio. Essa é a ideia que a gente tem aí no século XVIII, no final do século XVIII, no século XIX. Falamos do contrato de trabalho, né, que ele é desigual por natureza. Bom, o que acontece? A gente vai agora entrar, né, falei do panótipo, né, muito importante a questão do panótipo, que ele é um modelo de sociedade, ele não é só um modelo prisional, arquitetônico, é um dispositivo de poder que transborda os limites da punição, os limites do sistema penal, né. Eu falei que o processo fica público, que a pena entra muros. Falei do surgimento da polícia. A polícia surge, gente. Ela está nesse ideal, está no final do século XVIII, mas a gente está trabalhando com uma polícia médica. A polícia ela nasce muito vinculada a ideias higienistas. Além do panótipo, ela está muito vinculada a ideias higienistas, a ideias médicas, né? Então eu falei da formação de um sistema penal, né, com presídio, com polícia, com juiz, com promotor, essa formação do sistema penal. E agora a gente vai entrar aí no século XIX, que a gente falou que no final do século XVIII, com
com a pena privativa de liberdade como a pena por excelência, e surge o grande internamento. As pessoas vão ser internadas nos hospitais, os indesejáveis, né? No presídio. E esse grande internamento, o que ele permite? Ele permite com que haja um laboratório para a corrente criminológica posterior poder desenvolver seus estudos. Né? O positivismo criminológico, positivismo biológico, é disso que a gente está tratando agora. A gente está falando do surgimento da autoproclamada criminologia. A criminologia vai surgir como criminologia da metade do século XIX para frente. Como eu sempre falei aqui, a gente vai tratar a correlação entre a estrutura social e o pensamento criminológico correlato à época. A gente vai tratar das demandas por ordem de uma determinada sociedade. Então, para isso, a gente precisa entender que momento que a gente está vivendo aqui no século XIX. A gente está vivendo um momento de neocolonialismo, tá? De segunda revolução industrial, tá? E um marco muito importante, 1884, a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim que vai dividir a África entre os países europeus. Eles se sentiam no direito de pegar o mapa da África e dividir. Isso aqui vai ficar com vocês, isso aqui vai ficar... E deu até problema isso, porque, enfim, na disputa pela divisão, teve conflito nessa disputa de divisão da África, né? Então a gente está numa época de colonização, de pegar e dividir a África no meio e explorar, né? Uma época neocolonialista, né? De expansão industrial, né? Então do que você precisa? Qual é a demanda por ordem? Né? É a segunda revolução industrial e a exploração do trabalho ela chegou a níveis assim brutais. 12 horas, 14 horas de trabalho, quase o Temer agora, sabe? A gente está mais ou menos nessa época, eu acho. Está um pouquinho pior, talvez, ou um pouco melhor, não sei. Mas, assim, aquelas minas de carvão com crianças trabalhando, a gente vê aqueles quadros, né, de crianças pintadas, assim, trabalhando em minas de carvão, mulheres trabalhando também, grávidas, enfim... sem direitos sociais abertos assim à exploração livre do industrial, e surge uma resistência política anarquista e socialista da época. O proletário vai se unir, influenciado pelas ideias de Karl Marx ali, de um lado e Bakunin do outro. Vamos dar um exemplo. Bakunin é um grande exemplo anarquista, Proudhon, influenciado por essas ideias, eles vão começar a fazer sindicatos, greves e resistir contra a exploração aberta do capitalismo. Então, existia esse problema. Existiam dois problemas, quer dizer, dois não, né? Alguns problemas, né? Algumas demandas por ordem. Quer dizer, você tem os anarquistas e os proletários socialistas de um lado, você tem a demanda por ordem da colonização, do neocolonialismo, de expandir o capitalismo pelo mundo, de dividir a África, né? Não só a África, mas, enfim, do colonialismo mesmo do planeta. E você tem uma hiperconcentração de pobres nas cidades nesse momento, final do século XIX. Se a gente vai ver depois que isso aqui é na Europa, eu estou falando de Europa. Quando eu falo de positivismo criminológico, biológico, eu estou falando de Europa. É lógico que na América Latina, esses autores foram recebidos. Nina Rodrigues é um tradutor do Lombroso, né, da Bahia. Ele era um baiano que alegava, né, em plena Bahia Negra, assim, que o negro era inferior. E começou a fazer estudos. Ele fez um estudo do crânio do Antônio Conselheiro. Tá? Esse cara pegou o crânio do Antônio Conselheiro e falou: olha, esse aqui é o crânio do criminoso nato. Tá aqui, achei.
e o Antônio Conselheiro ele é morto, cortam a cabeça dele, Duque de Caxias e tal. Corta a cabeça dele e leva pro Nino Rodrigues. O Nino Rodrigues analisa, fala: isso aqui é o crânio criminoso, ele tem uma involução, enfim. Mas a gente teve aqui, na América Latina, a tradução dessa criminologia positivista biológica da Europa. Foi nesse que a gente foi influenciado. Não foi pela criminologia norte-americana. Mas nesse mesmo passo aqui, dentro da própria Europa, você tinha o Durkheim, você tinha o Freud. A gente está lidando de um período longo, assim, da metade do século XIX para as primeiras décadas do século XX. Então, assim, isso aqui acontece meio paralelamente com o que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu quero que vocês entendam o momento histórico. Então, na Europa, a gente tem isso. O positivismo, principalmente o italiano, a trindade italiana, que é o Garofalo, o Ferri e o Lombroso, né? É deles que a gente vai tratar. Não vou tratar do positivismo espanhol, tá? O Dourado Monteiro, porque eu acho que não vai dar tempo, é muita coisa para dar. Vou ficar só nos três. Bom, o que acontece nesse pensamento aqui? As rupturas e continuidades, né? Vamos tratar de rupturas e continuidades. Esse pensamento biologicista, né, onde nasce a criminologia, ele vai romper com os pensamentos, com o pensamento iluminista. Em quais sentidos que ele vai romper? Ele vai afirmar que o livre-arbítrio é uma ficção, tá? Ele vai afirmar que há um determinismo nas causas do cometimento do crime. Ele vai sair da visão do crime como definido em lei, né, para uma visão do crime natural. Vai afirmar um crime natural. Vai falar que o trabalho de definição de crime ele não pertence ao legislador, ele pertence ao cientista. Então há uma disputa aí de quem define crimes, do que é o crime, sai do conceito, sai do conceito legal de crime para o conceito natural de crime e vai afirmar um determinismo ao invés do livre-arbítrio. No iluminismo, nos reformistas, eu falei para vocês, o livre-arbítrio é o fundamento da culpabilidade. A liberdade de contratar, a liberdade de violar a norma. O livre-arbítrio é o fundamento da responsabilidade, da culpabilidade. Aqui não, aqui é o determinismo. O sujeito nasce determinado a cometer crimes. Então aqui há um determinismo, né? Então isso é uma grande ruptura, porque ele sai do foco do estudo do Estado, do estudo das leis, feito ali pelos reformistas, pelos iluministas, e vai estudar o indivíduo como causa do crime, como se as causas do crime fossem individuais. Então a criminologia ela nasce como um estudo das causas do crime, e como se essas causas do crime fossem individuais. Essas poderiam ser biológicas, psicológicas ou sociológicas, mas basicamente a causa do crime ela é individual. Entendeu? Então eles vão procurar a causa do crime individualmente. Qual que é a grande continuidade? Né? A grande continuidade do iluminismo, eu falei para vocês que o pensamento enciclopédico era aquele pensamento que classificava, né? Que separava, que especializava. Eles vão classificar ainda mais, cada vez mais, hierarquizar seres humanos melhores, piores, mais evoluídos, menos evoluídos. Eles vão começar a classificar as espécies mesmo. Vão falar do conceito de raça, né, que é uma raça inferior, uma raça eugênica, que seria uma raça superior, né, eugenia, né, o bem-nascido, a boa genética, né, que seria do caucasiano, do branco caucasiano. Então, a grande continuidade é essa categorização. A ciência
a criminologia nasce como ciência autônoma, categorizando e hierarquizando as pessoas. E a grande ruptura que eu posso afirmar é a ruptura do ideal de igualdade descaradamente. Assim, não somos iguais. Não somos iguais e vamos justificar essa desigualdade cientificamente. Falando que negros, moradores do sul da Europa, são a mesma coisa que os símios, como se fossem macacos menos desenvolvidos, estivessem atrás na evolução das espécies. Então, o que uma grande retomada do positivismo biológico, dessa corrente de pensamento, dessa criminologia, é a retomada da Inquisição, a retomada do ideal de inferioridade da mulher. Há um ideal de inferioridade da mulher na Inquisição, e esse ideal é retomado não como só mulher, mas sim o negro, o criminoso, o louco. Então há uma retomada muito forte da inferioridade. A inferioridade vai para o campo teórico e ganha força no campo teórico. Descaradamente, nós estamos justificando que somos desiguais e inferiores. Existem seres humanos inferiores uns aos outros. Né, devido à evolução. O que eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar darwinismo social, influenciados pela ideia de Darwin. Eles vão falar de uma seletividade, numa seleção natural, né, que as espécies desadaptadas tenderiam a desaparecer, né, havendo uma seleção natural das espécies. Então, há aqui a demanda por ordem, né? Como eu tinha falado, anarquistas e proletários socialistas de um lado, e a expansão colonialista do outro. Então os anarquistas, eles vão ser vistos como doentes, né? Eles vão ser vistos como se tivesse uma doença, e muitos anarquistas, doença mental. O Lombroso, daqui a pouco eu vou falar, mas ele fala que o anarquista, ele é um doente mental e que ele deve ser internado em manicômios, né? Então houve internação de anarquistas, enfim, isso tudo baseado no darwinismo social, que os problemas da sociedade estariam na falta da inferioridade de determinados seres humanos que atrapalhariam a evolução da sociedade. Esses seres humanos, muitas vezes, eles tinham que ser eliminados. O Garofalo vai defender a pena de morte como uma realização da lei natural, da lei da seletividade, da seleção natural. Então, a seleção natural tem que ser feita pela lei também. A gente tem que matar o irrecuperável para fazer a seleção natural e acabar com essa raça inferior que existe no planeta Terra. Isso é descarado. Assim, ele não tem nem papas na língua para falar isso. Né? Ele defende abertamente a neutralização. Então, o que era? Concentração de pobres nas cidades, uma alta concentração. Houve um processo de expansão urbana muito grande. Chicago, nessa época, cresceu muito, isso nos Estados Unidos, mas as cidades também na Europa tiveram um boom populacional, né? E com isso elas cresceram desordenadas, com uma pauperização muito grande, né, devido à exploração capitalista. E aqui a gente tem a base do higienismo, né? O controle dessa população pobre como uma população que traria a contaminação. O delito também já foi visto muito como contaminação. Os pobres contaminam, existe uma questão de contaminação também. Então, qual era a necessidade? A necessidade era de controlar esse ideal de igualdade que foi radicalizado nas revoluções burguesas com uma desigualdade cientificamente construída. Então, qual é o discurso que eles vão utilizar? Eles vão utilizar o discurso da ciência. Eles vão falar que, na verdade, eles através de pesquisas científicas, eles chegam às causas do delito. Essa causa do delito seria um atavismo, seria um defeito na evolução da pessoa, no desenvolvimento da pessoa.
Então, são basicamente, é mais ou menos disso que a gente está falando. Né? Acho que eu dei um pouco as bases gerais do que está acontecendo. O cometimento de crime, ele seria apenas um indício, um sintoma de uma personalidade desviada, um sintoma de uma doença. O delito é uma manifestação do sintoma de uma doença. Ele deixa de ser algo definido em lei como delito, e ele é uma manifestação é um sintoma de doença, né? E aí surge, ao invés da liberdade, do livre-arbítrio como fundamento da culpabilidade, a gente entra na periculosidade. E há uma outra retomada da Inquisição, que é a indeterminação das penas. Se as penas elas eram determinadas, proporcionais ao delito, no iluminismo, com o positivismo criminológico, positivismo biológico, as penas elas voltam a ser indeterminadas. Por quê? Porque elas duram o quanto, elas não são proporcionais mais ao dano. Elas não são mais proporcionais ao dano. Antes era o dano que determinava a quantidade de pena. Hoje, com o positivismo biológico, eles pregavam que na verdade, a pena devia de durar enquanto durasse o estado perigoso. Então vem aí a ideia de tratamento. Vocês olham lá quando o juiz indefere o pedido de livramento condicional ao regime semiaberto e fala assim, ele não assimilou a terapêutica penal, ele está querendo dizer que o cidadão ele é perigoso, que ele precisa ser tratado, que ele tem uma doença. Isso é uma terapêutica, é tratar uma doença. Então ele está presumindo que ele tá carregando dentro dessa frase, a terapêutica penal, ele carrega toda uma história de sentidos vinculadas com a desigualdade, a inferioridade do delinquente. Ele está afirmando a inferioridade do sentenciado quando ele fala a terapêutica penal. Ele está assumindo a questão do tratamento de uma doença que deixa ele inferior. Então, de proporção à pena, de proporção com o dano cometido, aí não tem nada, né? Jogou o direito para o espaço, né? Foi lá nos criminólogos do final do século XIX. Então, a terapêutica penal, ela nasce aqui. Então, a pena, ela não é proporcional ao dano, ela dura enquanto durar a periculosidade. Aqui nasce a prevenção especial positiva. E eles vão bater muito na retribuição. Eles são contrários à ideia de retribuição. A ideia aqui é ressocialização, é uma disputa entre as duas correntes. Depois, quando eu for falar de defesa social, do Marc Ancel, isso lá no futuro, se der, eu vou falar da questão da retribuição e da prevenção especial positiva, que houve uma disputa muito grande entre essas duas correntes. Eu já falei que o crime ele não deveria ser um ente jurídico para essa corrente, ele deveria ser um ente científico, né? Ele deveria ser definido por um cientista, né? A afirmação de um crime natural, que existiria um crime natural e não uma construção social do crime, né? e não uma construção legislativa do crime, né? O criminoso é patológico. Então, além de ser uma doença, vocês têm que ter ideia disso, porque depois Durkheim vai falar que o crime não é, o crime é normal, tem nada de patológico no crime. Mas para essa escola, o crime ele tinha que ser eliminado. Existia uma guerra contra o crime, como se o crime fosse patológico, como se o cometimento do crime determinasse uma patologia da pessoa que cometeu o crime, né? Então vai tratar o crime como algo patológico, né? A terapêutica a terapêutica penal, né? A inversão do foco metodológico do estudo da lei penal, das garantias, dos princípios penais,
para o estudo das causas individuais do cometimento de crime. Né? Isso a gente falou. Obrigado. Peraí, agora eu estou me sentindo, o problema é tão lá em cima. Então, a questão da inferioridade, né, da desigualdade justificada pela inferioridade da raça. Então, assim, existe aqui uma ideologia tutelar. Uma ideologia tutelar, que é a ideologia da colonização. Eu vou colonizar você, eu vou catequizar você, isso um pouco mais antes, nas primeiras levas de colonização, lá, o catequismo, mas a questão dos antropólogos trabalhando nas tribos, querendo trazer a civilização, colonizar essas tribos, dizendo que elas são inferiores. Então há aí um movimento de tutela da mulher, que é inferior, do negro, que é inferior, do colonizado inferior. Ele precisa ser tutelado porque ele ainda não introjetou os valores da civilização. E há uma crença muito no ideal de progresso, de avanço científico. Então, precisava evoluir. A sociedade precisa passar de um estágio pior para um estágio melhor. Né? E existiriam pessoas que estariam em outro estágio de desenvolvimento. Né? Houve aí, além do ideal de progresso, uma confiança do domínio do homem sobre a natureza. O homem acha que ele pode dominar tudo. Né? E uma relação, e eles trabalhavam muito relação causa-efeito, né? As causas do cometimento do crime. Né? Bom, então vamos entrar mais especificamente nos absurdos de cada autor. Vamos falar do Lombroso um pouco. Isso assim, quais são as origens disso? Assim, no início do século XIX, acho que 1800 e alguma coisa, 1808, já tinha a frenologia. Frenologia é o estudo dos crânios. Então, baseado na frenologia, né, na medicina, o Lombroso, médico alienista, vai fundar a criminologia num livro chamado O Homem Delinquente. Né, 1876. Então ele está muito próximo dos frenólogos, né? O Lombroso ele se formou em medicina e serviu o exército. Para ele, o ser humano normal é o típico soldado do exército. Esse é o cara que está evoluído. A convivência dele foi dentro do exército. E depois ele contraposto ao cara que está preso dentro do sistema prisional. O que o Lombroso faz? Ele vai na onda das ciências experimentais, ele vai para o laboratório dele, que é o presídio. Foi o que eu falei, o grande internamento, a fixação da pena privativa de liberdade como pena por excelência, ela permitiu o grande internamento. A partir daí, o Lombroso, ignorando a seletividade do sistema penal, ele ignora que aquelas pessoas que estão ali, elas são selecionadas. Né? Ele acha que aquelas pessoas são as pessoas que cometeram crime. Né? A gente já tinha falado na primeira aula que, né, todo mundo comete crime várias vezes e tal. Então, a seletividade do sistema penal é uma variável que ele não leva em consideração. Então, há um erro metodológico muito grande em cima disso. Mas ele vai pegar aquela população que está presa, vai chegar com uma fita métrica, um compasso, e vai começar a medir o crânio, a distância do nariz para a testa, da boca, o formato das orelhas, para determinar e começar a categorizar. Foi o que eu falei para vocês. A grande continuidade da enciclopédia é essa categorização. Então ele começa a fazer exames. O surgimento do exame é muito importante para você classificar, categorizar, hierarquizar, objetificar o ser humano, transformar ele num objeto analisável cientificamente com um rigor metodológico, né? Que tem suas bases também na Inquisição, no saber inquisitorial, que é a dominação do sujeito domina o objeto, é um saber, os afroanos vão falar a inquisício,
A Inquisition é um modelo de questionamento, de produção de conhecimento, né? Mas, enfim, ele vai para o presídio, né? E vai analisar, né, o crânio, o nariz, essas coisas, o maxilar. E a depender da anatomia do indivíduo, o crime ele seria psicossomatizado, ele teria características psicossomáticas. Você identificaria qual a tendência da pessoa a cometer o crime ou não, a depender da sua anatomia. E eu me encaixei muito próximo desse delinquente nato, né? Ele tinha orelhas de abano não tem, mas cabelos abundantes, barba escassa, seios frontais separados, gesticulação frequente, né? Mandíbula enorme, que mais? Queixo quadrado ou saliente, né? Planos largos. Aí é um tipo semelhante ao mongol ou às vezes o negroide, né? E depois ele vai falar que o anarquista ele está muito próximo do louco e do delinquente. Quer dizer, eu sou um delinquente nato para ele, porque eu estou muito próximo do anarquismo, estou próximo dessas características aqui, né? O que ele faz? Ele faz uma autópsia em 1871, um delinquente famoso chamado Vilela. Vilela, bandidão, tal, e cometeu vários crimes. Ele pegou o crânio desse cara para analisar. E ele vai falar que tinha uma peculiaridade anatômica no crânio dele que assemelhava aos símios, aos macacos. O crânio dele, ou até o desenvolvimento do feto mal desenvolvido. Ele foi mal desenvolvido, ele teve um problema de desenvolvimento. Ele acha lá um pedaço do crânio dele e fala, o crânio dele é diferente dos demais. Ele teve um problema de evolução. Ele é similar ao macaco ou a um feto que não se desenvolveu muito bem, né? E aí seria um atavismo, né? Ele é delinquente porque ele é inferior, ele é racialmente inferior, né? Ele ficou para trás na evolução das espécies, por isso que ele comete crime, né? Em 1871 também ele escreve um livro chamado O Homem Branco e o Homem de Cor, né? Que ele vai falar da inferioridade dos homens negros e dos habitantes do sul da Itália. Tá. Ele se junta a um cara chamado Ferreiro. Esse cara aqui vai falar assim, vai escrever um livro A Mulher Delinquente. Esse livro aqui ele vai falar que a mulher delinquente parece muito com um homem. Que a mulher tende a cometer menos crimes, mas a mulher que comete crimes, ela é parecida com o homem, e os dois vão se juntar, o Ferreiro e o Lombroso, para tratar da questão da prostituta. Com a prostituta seria mais ou menos os mesmos mecanismos da delinquência. Ela teria uma genética voltada a ser prostituta. Então, geneticamente, ela seria influenciada para cometer para ser prostituta. E tinha um problema muito sério da questão higienista, né? Porque a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, era preciso controlar a prostituta. Houve a criação de várias leis contra a prostituição, e as mulheres foram perseguidas. O Lombroso também vai escrever um livro chamado Os Anarquistas. Ali ele vai falar que o anarquista é louco, assim, sem qualquer tapa na língua também. O anarquista ele tem um problema de uma doença mental grave, e isso levou ao internamento de vários anarquistas, né? Era mais ou menos isso. Ele ia lá no presídio, estudava, categorizava e falava. São mais ou menos essas bases do Lombroso.
Vamos falar do Ferri. O Ferri foi aluno do Lombroso. Tá? Foi discípulo, aluno, não sei se foi aluno formal, mas foi discípulo do Lombroso. O Ferri era um político, jornalista, socialista. Ele, inicialmente, ele era socialista, ele era advogado, tinha uma formação vasta e bem ampla. E as ideias dele é basicamente o seguinte: ele vai fazer um livro chamado, acho que é Sociologia Criminal. Isso, Sociologia Criminal e Princípios do Direito Criminal. Sociologia Criminal e Princípios do Direito Criminal, entre outros, né? Não é só isso. Esses são os principais. O direito criminal. Ele é um que defende amplamente que a função do sistema penal é uma defesa social. Saúde. É uma defesa social contra o crime, contra a inferioridade. Então a função do processo penal é a defesa social. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai propor é a relativização das garantias. Todas aquelas garantias que os iluministas tinham levantado, ele vai rechaçar elas, porque a gente está em busca não de proteger uma pessoa contra os arbítrios do Estado, né, contra o poder punitivo, mas a gente está do outro lado. A gente está do lado do Estado, do lado da sociedade que não delinque, e que precisa ser defendida do mal inferior do criminoso. Então, as garantias como indúbio pro réu, né, presunção de inocência, para ele não teriam sentidos no meio dessa função do processo penal, que seria uma função de defesa da sociedade. Ele vai falar e também é um que vai defender que o livre-arbítrio é uma ficção, tá? Ele rechaça a ideia do livre-arbítrio, né? E o objetivo da pena seria transformar a personalidade perigosa, quer dizer, mais uma vez a prevenção especial positiva, né? Ele vai falar que os crimes eles têm fatores individuais, físicos e sociais. Os individuais seriam a constituição orgânica, psíquica, a raça, a idade, o sexo. Os fatores físicos seriam o clima, as estações, o solo. E os sociais seriam a densidade da população, a religião, o alcoolismo, a educação. Então ele vai ser multicausal nesse sentido, né? Explicando as causas do crime, né? E o que acontece? Ele era um socialista. E com esses pensamentos perigosistas, essas assimilações do Lombroso, ele vai apoiar o regime do Mussolini. Ele vai virar um grande jurista do Mussolini. É aí que ele vai dar. É aí que essa corrente vai dar. Essa corrente criminológica ela vai sair no fascismo e no nazismo. É isso que vai desembocar essas correntes. Né, na morte de milhões de pessoas, de judeus, enfim, de gays e de indesejáveis. Né? Então, agora vamos falar do Garofalo. O Garofalo ele é o mais conservador dos três, isso é sem sombra de dúvida. Garofalo vai ser o primeiro autor a escrever um livro intitulado Criminologia. Então, o que ele trabalha muito com. Ele quer tirar. Esse aqui é o que quer tirar das mãos do legislador o conceito de crime,
para passar para a mão dos cientistas. Quem define crime é um cientista lá, médico, que trabalha com psicologia também, psiquiatria, e ele é muito voltado para essa questão da personalidade inadaptada. O criminoso, ele possuiria uma personalidade inadaptada. O que é o crime? O crime é uma atitude de uma pessoa que não tem compaixão, né, que não tem adaptação ao convívio social, que é destituída de valores morais, né, e que não teria sentimento de piedade e de probidade. Essa é a definição para ele de crime, né? De criminoso, na verdade, né? Então é ele que introduz a noção de periculosidade. Foi ele que trouxe isso. E ele que traz o que ele vai definir as pessoas entre curáveis e incuráveis. Para os incuráveis, a lei seria uma lei da seleção natural. Ele pregaria aí a eliminação dos incuráveis. É dele que vem a prevenção especial negativa, a neutralização. Ele também era um discípulo de o Anitua vai falar que o Garofalo e o Ferri eram dois braços do mesmo passarinho. O braço direito e o braço esquerdo. Então, mais conservador. O Ferri, ele fala em ressocialização. Ele não, ele aqui, são todos discípulos do Lombroso, são todos, ninguém foge, né? São todos italianos, estão todos no mesmo contexto. O Garofalo, ele era um procurador do reino da Itália. Procurador do reino da Itália. Se fosse defensor público, eu ia achar estranho. Não que... Enfim, eu não vou entrar na defensoria pública. Eu não vou fazer isso. Então, a neutralização, né? Essa neutralização obedeceria à lei da seleção natural. Então, quer dizer, ele é inferior, o criminoso é inferior, ele tem problema de inadaptação social, ele é perverso, ele é patológico. Então a gente elimina ele, porque ele é uma escala inferior da evolução. A gente não vai fazer nada mais, nada menos do que implementar as leis da evolução. As leis biológicas da evolução. Então, não há problema nenhum nisso. A gente só está implementando o darwinismo social e acabando com o cara, eliminando um problema. Só isso. Sem nenhuma dor na consciência, sem nada. Assim. E essas correntes levantaram aí o que a gente chama de eugenia, né? Os bem-nascidos, né? Que vai justificar a desigualdade por um caractere genético, né? E o Garofalo, na criminologia, ele vai falar também, mais uma vez, da guerra à criminalidade. Né? A função da justiça penal é uma guerra. Né? Ele tem a ilusão de acabar com o crime. Esses caras todos têm a ilusão de acabar com o crime. A ideia deles é acabar com o crime. Como se fosse possível acabar com o crime. E aí a gente vai, nessa mesma época... Tá? Ainda na Europa, porque isso aqui é Europa, né? Já falei, eu estou insistindo. É uma criminologia altamente conservadora, racista, que está na Europa para lidar com as conflitividades surgidas do capitalismo daquela época, né, da concentração nas cidades. Esses mesmos problemas foram vividos nos Estados Unidos, que tiveram outro tipo de solução. Mas antes da gente ir para os Estados Unidos, a gente vai ficar na Europa ainda com uma certa mudança de visão do pensamento criminológico. Tá? A primeira ruptura, a professora Verinha vai falar que a primeira ruptura no pensamento criminológico é do foco do criminoso como causa do cometimento do crime
para o processo de criminalização é o Freud. Então a gente vai começar a trabalhar Freud. Tomara que eu lembre da aula da minha irmã. Eu fui no sábado, minha irmã é psicóloga. Eu estudei Freud e tal, li até, mas nada melhor do que uma psicóloga te ensinando o negócio, porque eu sou jurista, não sou. Vamos lá, Freud. Já no início do século XX, né? Quer dizer, já como eu falei aqui, ele vai mudar o foco da explicação individual do cometimento do crime e vai estudar a reação social ao desvio. Muito obrigado. Estou me sentindo muito paparicado aqui, eu vou voltar para dar mais aula. Então, ele vai estudar a reação ao desvio. Vamos tentar dar o pontapé inicial. Ele vai trabalhar duas formas de ver o crime. Duas explicações, basicamente duas explicações. Uma explicação individual, que é o criminoso, por sentimentos de culpa. E vai trabalhar a reação social ao desvio. Sociedade punitiva, vamos assim colocar. Primeiro que vai olhar mais para esse lado, a reação social ao desvio, né? Um grande rompimento que ele vai trazer é essa aqui. Vamos dar uns conceitos básicos do Freud. O Freud vai trabalhar no mal-estar da civilização, tá? O nome do livro. Que existiria um mal-estar em todos os seres humanos que estivessem participando da civilização. Por quê? Eu teve um professor meu de metodologia lá na aula do Cirino que falou isso, eu lembro dele falando. Aquilo que a sociedade exige de você, ela nunca vai poder retribuir. Aquilo que ela exige de você, o que ela exige, o que ela te tolhe, ela nunca vai te recompensar na mesma moeda. Sempre vai ser menos. A recompensa sempre vai ser menor. Então já começa por aí. Há um tolimento da civilização dos impulsos das pessoas. Isso exigiria, geraria um mal-estar. Vamos trabalhar e ele trabalha a neurose. A neurose é um conceito fundamental para entender o crime no Freud. Eu vou explicar para vocês o que é neurose. O Freud vai falar de basicamente três personalidades, né? A neurótica, a psicótica e a perversa. A culpa está basicamente na neurótica. É lógico que são modelos ideais. E as pessoas têm algumas pessoas são mais psicóticas do que neuróticas, mas existe um pouco de traço de tudo isso na gente. Mas a culpa vai vir muito nessa questão da neurose. Eu vou explicar o que é neurose para vocês, mas antes disso, vamos falar da estrutura tripartite da psique. Neurose, psicose e perversa. E a neurótica seria a personalidade apta a cometer, a ser encaixada no criminoso por sentimento de culpa. Isso aí eu vou explicar melhor para vocês, calma. Só um trailer, só. O que é complicado isso aqui? Isso aqui não é brincadeira, não. Acho que conversas de família são lideradas por uma psicóloga. Então a situação lá em casa é complicadíssima. Complicadíssima. Eu ouço falar de id, ego, superego toda vez que eu vou ligar para minha irmã.
Que bom que flui, mas é complicado, é pesado. Professor, você acha que o Freud ele deu um pontapé inicial para o Labeling Approach ou não? Não pontapé inicial. Assim, há várias rupturas. O Durkheim, nessa mesma época, um pouco antes até do que o Freud, também vai trazer rupturas. São várias rupturas que vão se acumulando que vão trazer o Labeling Approach. Tá? Mas essa é uma grande ruptura. Romper com a explicação causal do crime é um grande pontapé para o Labeling Approach. Abandonar o causalismo. Foi boa pergunta, porque a criminologia etiológica vai procurar causas do crime. O Freud está preocupado em interpretar e não as causas. Entendeu? Está preocupado numa interpretação e não descobrir causas. O que acontece aqui? Ele vai falar que a nossa psique é dividida em... Vocês estão colocando álcool nisso aqui? Não? É tinta mesmo? Não, tudo bem. Id, ego, não, eu vou fazer todo gráfico para explicar isso aqui, ele é incompleto, tá? Ele é muito incompleto, mas esse aqui é o melhor gráfico que eu já vi. Isso, por enquanto, está fora da explicação de como Freud vê o crime. Eu preciso te explicar isso aqui para você entender. Não está fora, está dentro. Porque toda a teoria do Freud vai vir em cima disso aqui. Tá? Eu não sei, acho que eu piorei ao invés de melhorar. Mas vamos lá. Aqui é o superego. Aqui é a realidade, ó. Aqui, essa bolota aqui do meio é o ego. E esse aqui é o id. Tá. Vamos lá. O que é o superego? O superego, ele se manifesta na vida do indivíduo aos 7 anos de idade com a castração. O que seria a castração? Seria o complexo de Édipo sendo cortado no meio. Quer dizer, o Freud pressupõe uma vontade. O primeiro contato, o primeiro desejo sexual do menino seria a mulher, a mãe dele. Ele iria querer fazer sexo com a sua mãe. E o pai, aos 7 anos de idade, iria intervir e falar: não, você não vai fazer sexo com a sua mãe está aqui comigo, ela não pode. É a primeira lei da castração. Então, aos 7 anos de idade, surgiria esse complexo de Édipo, que seria castrado pelo pai. O que acontece na prática? Com relação à filha, é a mãe que cortaria, que chegaria e interromperia isso. Só que o que acontece? Não é só a mãe ou o pai, o sexo oposto, que interrompe que traz essa castração. Às vezes, por exemplo, a mãe tem um trabalho que não permite com que ela fique com o filho o tempo inteiro. Então ela não fica com o filho o tempo inteiro. Então ela tem que ir trabalhar. E isso castrou o filho. Já fez o papel do pai. Então o papel do pai aqui é simbólico. Entendeu? Não é o pai que vai lá e cá. Não é em todo caso que é o pai, não é em todo caso que é a mãe. Isso é algum elemento exterior que vem castrar essa vontade de se relacionar com o sexo oposto do genitor. Então, seria basicamente isso, a castração. Ela entra com a castração. É o primeiro contato, é ali que se forma o superego. Aos 7 anos e tal. E o que seria esse superego, na verdade? Né? Ele nasce aí, ele é formado aí, o mecanismo é mais ou menos esse. O superego, ele seriam as regras sociais, seriam os freios sociais. É um conjunto de normas e regras que a sociedade impõe ao indivíduo. Tá?
O id, a parte mais interessante, o que eu mais gosto, são os impulsos de prazer e de morte. Tá? É regido aqui pelo princípio do prazer. No Batman seria o Coringa. O Batman seria esse cara aqui e o promotor seria esse aqui. Tá entendendo? Deu pra entender mais ou menos? É o Coringa. O cara tá disposto a morrer a qualquer hora e satisfazer o seu desejo a qualquer hora. Entendeu? É o prazer ilimitado. Você não parece assim, professor. Não, eu sou um cara hipercontido. Eu sou. Não, que isso. Ai, ai. Vamos lá, né? Tem uma música que a Elis Regina canta, que é as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Então. Mas é a parte que eu mais gosto. Então é o princípio do prazer aqui, é o princípio de amor e o princípio de prazer, o ato falho, o princípio do prazer e de morte. Tem gente que tem uma discussão aqui que o Cirino me passou como princípio, como prazer, impulsos de prazer e de morte. E eu já ouvi falar impulsos de vida e morte. Então vocês tomem cuidado com isso. O Cirino leu Freud em alemão. Ele traduziu a obra do Freud inteira em alemão. As pessoas que eu ouvi falando em princípio de vida e morte leram a obra traduzida. Então eu não sou psicólogo, estou passando a dúvida para vocês, mas anotem os dois, tá? Então, de onde vêm esses impulsos? São pulsos, são pulsões. Elas têm uma base biológica muito forte. A base do Freud é uma base biológica. Que não é só biológico. Por quê? Porque ele se interrelaciona com valores sociais, com o simbólico. Então, assim, não é só biológico, mas ele existe por uma questão biológica. Esses impulsos são biológicos. E o que acontece? Há um nítido conflito entre as regras sociais e a sua vontade de prazer, e os seus impulsos. E aqui ele vai falar também dos impulsos criminosos, que todos nós teriam. Então, aqui é uma outra ruptura com o paradigma do pensamento do positivismo criminológico, no sentido de que todos nós temos a pulsão de violar a norma, contida nesses impulsos aqui de prazer e de morte. Todos nós. Não é patológico. Talvez seja por isso que, por exemplo, a sociedade tem sentimento de vingança. Isso! Não, mas eu estou nessa, mas a gente vai para outra. É exatamente isso. Exatamente. A sociedade tem essa pulsão aqui de punir. Pô, eu vou adiantar. Porque ela se identifica com o criminoso. Ela se identifica com o cara e quer punir, quer segurar esses instintos dentro dela própria. Se não houver identificação, não tem punição. Se a sociedade não se identifica com o criminoso, não tem por que punir. Ela identifica nela as pulsões que o criminoso não segurou. Entendeu? E por isso ela quer reforçar o superego. O ego reforça o superego para segurar os impulsos. Mas calma. E a gente está ainda nos primeiros passos. O id, então, seria o princípio do prazer, regido pelo princípio do prazer. O ego é formado lá nos 3 primeiros anos de idade. Tá? O ego da criança é o ego da mãe até os 3 anos, a partir dos 3 ela tem o próprio ego. O ego é uma intermediação, coitado do ego. Ele sofre a pressão do superego e a pressão do id. O que ele é? O ego é a forma como você se porta na sociedade, como você se porta na realidade. O ego é a sua relação com o mundo, é como você é, como você se apresenta, como você se apresentaria. Ele seria um intermediador entre as pressões do id e do superego. E aqui é a realidade, aqui você se apresenta para a realidade.
Essa é a estrutura do id, do ego e do superego, do Freud. O que o Freud vai falar? De onde é que vem o mal-estar? De onde é que vem a neurose? A neurose é o seguinte: essas regras impostas pelo superego, elas só controlam os impulsos criminosos, ou os impulsos controlados, vamos assim dizer, de prazer. Aqui eles chamam de... Só voltar um pouquinho. Aqui é princípio da realidade. Ele fala que o ego é regido pelo princípio da realidade. Tá? O que acontece? Essas pulsões de prazer e de morte, elas não são aniquiladas. Elas são sublimadas. A sublimação é uma forma... A sublimação e a identificação são duas formas do indivíduo lidar com a frustração. Então, ela é sublimada. Ela não existe. Ela não aniquila. O superego não aniquila isso aqui. Essa pulsão vai continuar existindo em você. Ela não é aniquilada pelo superego. E o que acontece? Isso traria a neurose. Esses impulsos freados pelo superego, sublimados, trariam neurose. Trariam um sentimento de culpa. Entendeu? Então o indivíduo ele se sentiria culpado e frustrado por causa de não conseguir realizar isso aqui. Isso aqui tende a se confessar. Esses impulsos aqui, reprimidos, tendem a se confessar. O Freud vai falar que é impossível mentir. O ser humano confessa pelos poros. Através do ato falho, por exemplo. O ato falho é uma manifestação do inconsciente. Aqui seria mais ou menos o reino do inconsciente. O inconsciente está em tudo, tá? Mas aqui o id seria o locus do inconsciente, né? O consciente está em tudo. Mas o que o que acontece? O indivíduo se sentiria culpado por conta dessas neuroses. São esses impulsos reprimidos pelo superego. Traria um mal-estar, traria uma neurose, um sentimento de culpa. O que acontece no criminoso por sentimento de culpa? Aí vamos entrar no criminoso por sentimento de culpa. Suicídio aí é só com coisas negativas? Não, uma coisa negativa. Prazer é negativo, não. Não, ele é um pessimista. Ele é um pessimista. O Freud é um pessimista. Tá? Mas não, são instintos, são instintivos e não é que sejam negativos. A questão é a seguinte: você não pode transar com uma pessoa no meio do vagão do metrô, entendeu? Você está afim de transar com ela, você não vai poder, porque tem regras sociais que não permitem que você... Por mais que ela queira, você também não vai conseguir. Então, assim, existem regras sociais que tolhem o seu instinto. Eu acho que cada um percebe essas coisas, né? A gente não pode fazer xixi ali na escada, mesmo apertado, podia rolar um xixi e tal. Pode rolar de tudo, passa de tudo na cabeça da pessoa, né? Então, assim, existem impulsos que são controlados pelas regras sociais. Então, assim, podem ser bons, podem ser ruins, isso depende de como você significa esses impulsos. Mas é um impulso, basicamente, de prazer e de morte. Entendeu? O id teria um impulso de morte. Eros e Thanatos. Deus Eros e Deus Thanatos. E ele vai falar, não está aqui no resumo, mas eu estou lembrando. Que o impulso agressivo é um impulso incontrolável. Um impulso que todo mundo tem e é um impulso incontrolável. Ele não acredita no futuro da humanidade, não. E é um impulso e por isso que não tem fim guerra.
Guerra não tem fim, porque é um impulso incontrolável, não tem como controlar. Ele fala da passagem ao ato. A passagem ao ato é quando o superego não consegue frear esse impulso de agressividade e a pessoa passa ao ato. Quando o psicólogo falar pra você passagem ao ato, deu merda. Entendeu? O cara foi lá e quebrou tudo. Entendeu? Um dia de fúria, não sei se você viu esse filme. O cara passou ao ato. Então, o criminoso por sentimento de culpa. Por quê? Porque essas neuroses são justamente essas culpas pelo sentimento reprimido, pelo impulso reprimido pelo superego. Isso gera culpa. O indivíduo, antes de cometer o crime, ele já se sentiria culpado. Por que ele comete o crime? Ele comete o crime porque ele sente uma necessidade de ser punido. Porque ele já se sente culpado antes de cometer o crime. Ele tem um sentimento de culpa anterior. A culpa não é posterior, igual os iluministas vão falar. Né? O cara cometeu o crime, a culpa vem depois. Não. A culpa, ele já está se sentindo culpado. E ele procura a punição para extirpar sua dor. O que acontece? Eu tenho 2 exemplos disso que funcionam na prática. Existe criminoso por sentimento de culpa. Quer dizer, existem explicações do criminoso por sentimento de culpa. Não sei se vocês leram Dostoiévski, Crime e Castigo. Tá, o personagem principal, antes de matar a velha usurária, ele tem um sentimento de culpa horrível. Ele dorme lá na pensão dela e fica uma sombra que persegue ele não consegue dormir direito, ele não consegue fazer nada direito, ele só consegue pensar naquela culpa. Ele tem uma culpa anterior de matar a velha usurária. Então ele mata ela e deixa os vestígios e acaba no final sendo pego pelo investigador. Né? Ele dá uns moles e esse investigador pega ele e ele é preso, enfim, é castigado. Então, ele tem um sentimento de culpa anterior, ele mata a velha para ser punido. Um outro exemplo é um exemplo prático. Eu não sei, foi aqui em São Paulo, eu não sei o nome do médico, mas eu sei o caso. O caso é o seguinte, o médico, ele era a época do videocassete ainda, da fita cassete. Ele dopava as pacientes dele, estuprava, gravava na fita cassete milhares, sei lá quantas, centenas de fitas cassete, e ele simplesmente teve um dia que ele chegou na calçada e jogou tudo na calçada. Quer dizer, jogou fora o lixo ali na calçada. As pessoas pegaram e identificaram ele na frente do consultório dele. Esse caso acho que foi até aqui em São Paulo. Ele foi preso. É um exemplo de criminoso por sentimento de culpa. O cara comete o crime, deixa para todo mundo ver num sentimento de querer ser punido. Ele procura punição. Então, existem exemplos de criminoso por sentimento de culpa. Então, esse sentimento de culpa vem dessa neurose, desse mal-estar gerado, né, por essa estrutura psíquica. A reação social ao crime. Agora a gente vai entrar na reação social. A gente já explicou o criminoso por sentimento de culpa e agora a gente vai para a reação social. É o desvio. Que é um livro dele. Na verdade, ele vai... O tabu é uma forma primitiva de direito. Tá? São as regras, coesões sociais, regras sociais. E quando ele é violado, geraria aí um medo de extinção da sociedade. Entendeu? Um mal que assola toda a sociedade. Tá? O que ele fala? Ele fala que, na verdade, os membros do grupo que punem, a sociedade punitiva, elas têm as mesmas pulsões do cara que cometeu o delito.
Assim, em senso comum, a grosso modo, o que eu falaria? Eu me controlei. Eu não dei asa aos meus impulsos e me controlei. Aquele cara que violou a regra e não controlou os impulsos, ele tem que ser punido, porque eu me controlei, ele não se controlou. Há uma identificação da violação da norma. Todos nós temos esse impulso de violação à norma, um impulso delitivo, ou uma raiva de alguém que é esganar a pessoa. Você não pode esganar a pessoa, você não vai poder esganar, não vai poder matar a pessoa. Não pode. O superego está ali agindo. Você vai ter problema. Se você matar, você não mata. Agora, aquele que matou, ele tem os mesmos impulsos das pessoas que vão punir, da sociedade no geral. A sociedade olha aquilo e fala assim, houve ali uma violação do superego. O superego não funcionou direito. Como internamente o nosso superego ele freia esses impulsos criminosos, a gente pune ele para reforçar esse superego dentro da gente. Porque o superego não deu certo ali e eu posso querer imitar aquilo. E na verdade eu me identifico com aquela atitude. Há uma identificação da sociedade com o que o criminoso comete, e há uma necessidade de repressão que ela é interna. Ele precisa se reprimir. Ele precisa reforçar essa estrutura do superego que foi abalada na atitude daquele outro. Então ele precisa reprimir aquilo para reforçar o superego. O ego precisa punir. Então há uma necessidade de punição para se reforçar o superego, através de um mecanismo de identificação. Quer dizer, ele se identifica com a atitude criminosa e precisa reprimir aquilo dentro dele mesmo. Então ele reprime para fora. E quando ele faz isso, ele extravasa também a repressão que está dentro dele e comete mais ou menos a mesma coisa que o criminoso cometeu, só que de uma forma ordenada, por um sistema penal, racionalizada, mas é a mesma coisa. A punição é infligir dor. Não é legal punir, não é pintar um quadro. Você está punindo, infligindo dor a alguém. Então, assim, seria mais ou menos a mesma coisa. Aliviaria as pressões internas dessa pessoa, da sociedade punitiva, dos mecanismos internos da psique, seriam aliviados no ato de punir. Né? Então, é mais ou menos isso. A pena infligida a quem delinque vem a contrabalançar as pressões dos impulsos reprimidos. Né? Então, a pena ela representa um reforço do superego pelo ego. Né? Então, a exigência de punir o delinquente é uma demonstração dirigida para dentro. Eu puno ele para reforçar os valores aqui dentro. Porque eu estou me identificando com ele, eu preciso punir ele, porque eu preciso segurar esses impulsos dentro de mim também e reforçar o superego. Então há uma identificação da sociedade com o delinquente. Né? E uma forma de autodesencorajar a violação da norma. Eu desencorajo a violação da norma em mim mesmo quando eu estou punindo ele. Então, a neurose explicaria isso, essa frustração, ela explicaria tanto a reação, esse mecanismo de controle do superego sobre o id, essas neuroses, essa culpa toda, esse mal-estar, ele explicaria tanto a ação individual do criminoso, o criminoso por sentimento de culpa, como a reação social por identificação da sociedade punitiva. Fala. Você já falou, eu acho, mas é aí que está a prevenção especial? Não, ele não trabalha. Então, uma das questões não é prevenção especial, não está aí. Prevenção especial estava lá no positivismo biológico, que é a reinserção social. Ele não fala de reinserção social. Na verdade, aí é que está o ponto do Freud. Ele deslegitima as funções da pena. Ele deslegitima, ele tira a legitimidade da pena.
Por quê? Porque a pena ela é tida como algo racional, ou retribuição ou prevenção. Só que não é nada disso. Ela atende a essa estrutura psíquica aqui, neurótica, entendeu? De reafirmação dos valores sociais e de reforço do superego. Então, ela atende, na verdade, a estruturas psíquicas do inconsciente coletivo. Entendeu? Ela não serve para retribuir ou prevenir. Ela, na verdade, ela advém de um mal-estar mesmo, de uma neurose. Entendeu? Então, ele critica as funções da pena dos iluministas, ele rompe o paradigma patológico, porque ele despatologiza o desvio, diz que o desvio ele é inerente a todos nós, né? Os impulsos criminosos são inerentes a todos nós, e ele também, o Barata, vai falar que ele também deslegitima, rompe com o princípio da culpabilidade vindo dos iluministas, né? Que seria ato de livre vontade, o livre-arbítrio. Ele também não vai na linha do livre-arbítrio. Ele é um pouco, nesse sentido, ele é um pouco determinista. Na verdade, o cometimento de crime ele atenderia a um distúrbio psicológico, advindo da estrutura tripartite da psique, né? E não de um ato de livre vontade. A gente não tem essa livre vontade toda. Entendeu? A gente tem o id, que é biológico, que são impulsos às vezes incontroláveis do superego, numa deformação do superego, o cara vai lá e comete o crime e tal, a passagem ao ato. Ele faz a passagem ao ato. Então ele rompe com o quê? Com a patologização. O Barata falava com a patologização do delito, porque todos nós temos esses impulsos dentro de nós, e a sociedade tanto tem esse impulso que ela se identifica com o criminoso para poder puni-lo, para punir. Rompe com a questão da legitimidade da pena, porque a pena não tem nenhum fim retributivo ou preventivo, e também vai romper com a questão da culpabilidade, né? O livre-arbítrio da culpabilidade. Então ele rompe com esses três. Agora, então tem aí umas rupturas do Freud. O problema do Freud é uma questão. Ele faz uma análise da subjetividade e da relação do indivíduo com a sociedade que é ahistórica. Ele não leva ele leva em consideração um delito universal. Ele não leva em consideração as relações, os interesses por trás da punição, os interesses de classe, os interesses sociais, econômicos, políticos por trás da punição. Ele trabalha com estruturas psíquicas ahistóricas. Então isso é um problema dele. Isso que o Barata vai falar. Vamos para uma outra ruptura, que é a do Durkheim. Que horas são? Então a gente teria mais ou menos 1 hora.